Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite. Essas são as manchetes do Telejornal Brasil. O senador Gilberto Miranda pede que investiguem denúncias de participação dele na fraude com títulos públicos. Wagner Ramos recebeu restituição do imposto de renda nos últimos 2 anos. O Rio fica fora da disputa pela sede das Olimpíadas 2004. Polícia americana diz que encontrou o corpo do brasileiro que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O Brasil vai ter um código de ética para clonagem de seres vivos. A polícia americana acredita ter encontrado o corpo do brasileiro Marcelo Cavalcante Mendonça, que morreu afogado há uma semana tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O colega que sobreviveu à tragédia chegou hoje ao Brasil, como mostra a repórter Renata Afonso. Assim que pisou em solo brasileiro, Josias Raul de Castro foi trazido à sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Para acompanhar o depoimento, o advogado que representa a família de Marcelo Cavalcante, o rapaz que morreu afogado ao tentar, por Josias, entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O depoimento de Josias Raul de Castro demorou apenas meia hora. Ele não está preso e não vai ser processado. É apenas são deportados. De acordo com o advogado Luiz Antônio Lourenço, Josias até poderia ter ficado nos Estados Unidos para responder a um processo e tentar conseguir o direito de viver e trabalhar na América, mas precisaria passar alguns meses na prisão. Muito traumatizado, o rapaz preferiu aceitar a deportação e voltar ao Brasil. A Polícia Federal, Josias, de 24 anos, confirmou detalhes da trágica aventura. Desmentiu que a polícia americana tenha atirado nele e no Marcelo. Contou que os dois tinham visto para entrar no México. Chegaram lá no dia 15 de dezembro e planejaram atravessar o Rio Bravo, na fronteira com os Estados Unidos, no dia 1º de março. Marcelo Cavalcante, de 16 anos, ótimo nadador, não conseguiu fazer a travessia. O advogado acha que o corpo encontrado ontem no Rio Bravo deve ser o de Marcelo. Para nós, pelo que disse o Josias, pelas características que foram ditas, é o corpo do Marcelo. A polícia britânica aposta nas imagens gravadas por uma câmera de segurança para pegar o ladrão de um quadro de Picasso. O roubo aconteceu ontem na Galeria Lefebvre, em Londres. O quadro, intitulado Cabeça de Mulher, de Picasso, avaliado em $1,5 milhão, foi levado em plena luz do dia por um homem armado com uma espingarda de caça. Ele fugiu de táxi. O roubo foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram a chegada do ladrão e, alguns instantes mais tarde, sua fuga com o quadro nas mãos. A polícia está analisando as imagens para identificar o ladrão, que aparenta 30 anos e possui cabelos longos amarrados num rabo de cavalo. Martin Summers, o dono da galeria, disse que o ladrão perguntou o preço do quadro antes de levá-lo. Uma recompensa de $80 mil para qualquer pista que leve à prisão do criminoso e à recuperação do quadro. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu hoje proposta para tornar o aborto legal em alguns casos. A proposta foi apresentada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em cerimônia no Palácio do Planalto. O Conselho quer que o aborto seja permitido automaticamente nos casos de estupro e risco de vida para a mãe. O presidente não comentou o pedido, mas disse que o Brasil tem hoje maior consciência da necessidade de uma maior igualdade entre homens e mulheres. Para Fernando Henrique, essa é uma tarefa de toda a sociedade e não só do governo. Olha, a luta das mulheres por igualdade é absolutamente justa. Essa questão do divórcio, do aborto, é um outro departamento. Eu, por exemplo, sou contra. Nesses casos, até dá para pensar. O Código Penal brasileiro permite o aborto na questão do estupro. Quando uma mulher é estuprada, ela pode, se bem que muitas vezes não consegue, solicitar o aborto e o juiz normalmente consegue, só que demora tanto tempo que acaba se passando a possibilidade dela fazer o aborto. Mas, voltando a essa questão da igualdade, não é possível que homens e mulheres recebam tratamento diferente. São seres humanos, portanto, com os mesmos direitos. Entre os preconceitos contra a mulher no Brasil,
chamam a atenção os salários mais baixos das mulheres em funções idênticas ao dos homens. Isso é uma realidade que precisa acabar. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia decidiu realizar o maior controle sobre a manipulação genética e a clonagem de animais. No Brasil, experiências com seres humanos usando técnicas de manipulação genética são proibidas pela Lei de Biossegurança. A comissão resolveu consultar entidades representativas da sociedade para elaborar um código de ética. O assunto vai ser tratado de forma a não impedir o avanço do conhecimento em benefício da sociedade. Na Argentina, o presidente Carlos Menem baixou um decreto proibindo experiências relacionadas à clonagem de seres humanos. Veja a seguir, formulários do imposto de renda começam a ser distribuídos segunda-feira. E o Rio de Janeiro fica de fora da disputa pela sede das Olimpíadas de 2004. A Receita Federal enviará pelo correio todas as informações sobre o imposto de renda. Os contribuintes recebem a partir de segunda-feira os formulários de declaração do imposto de renda de pessoa física. A restituição do imposto começa em junho. Também na segunda, a Receita começa a receber declarações em disquete e pela internet. A restituição será feita sempre no dia 16 de cada mês. Quem não entregar a declaração no prazo previsto, 30 de abril, pagará multa de R$ 165,74, ou 1% do valor devido. No ano passado, mais de 7 milhões de pessoas entregaram a declaração do imposto de renda. A Receita avisa que as declarações em disquete e pela internet terão prioridade na devolução. Daí a Receita está evoluindo. Tome cuidado você com a sua declaração, porque a Receita, cada vez mais, está modernizando os seus métodos, inclusive aqueles de relação com o público. A indústria automobilística prevê novos recordes de produção para os próximos meses. Em fevereiro, foram produzidos 152.049 veículos, 11,4% a mais do que em janeiro. As vendas cresceram 5,9%. Os importados também aumentaram sua participação no mercado. As vendas cresceram 25,5% em fevereiro. Quer dizer que não procede muito, mais uma vez, a choradeira de determinados segmentos da indústria automobilística. E também esse aumento da demanda explica o recente e repentino aumento de preços de automóveis impostos pela indústria. O Rio de Janeiro está fora da disputa pela sede da Olimpíada de 2004. E Pelé diz que agora vai torcer por Buenos Aires, capital da Argentina. A expectativa era grande em Lausanne, na Suíça. O anúncio das 5 cidades escolhidas foi feito pelo presidente da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Internacional, Mark Hodler. As finalistas são Atenas, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Roma e Estocolmo. O Rio caiu fora da disputa, apesar dos esforços do Comitê Brasileiro e do apoio do ministro dos Esportes. Pelé declarou em inglês que sabia das dificuldades que o Rio iria encontrar, mas garantiu que estava feliz por ter uma representante sul-americana entre as finalistas e que agora vai torcer por Buenos Aires. Now we must fight for Argentina for South America. No Rio, a frustração foi grande. A cidade, que vestiu a camisa da campanha, esperou o anúncio com muita ansiedade. Mas não tem nada não, a gente vai treinar bastante para onde escolher a cidade, a gente vai lá e faz bonito. Mas o sonho foi apenas adiado, garantiu o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele já fala em 2008. Vou continuar apoiando. Eu já estou procurando falar com o prefeito que está lá em Lausanne e com o governador do Rio, Marcelo, para que juntos nós possamos seguir adiante nesta transformação do Rio de Janeiro e prepará-lo para as próximas. Olha, de repente eu sou atrasado, meio burro, porque eu realmente não entendi por que se gastou tanto dinheiro com campanhas dentro do Brasil pela Olimpíada do Rio, quando a decisão estava lá fora. Ou eu me engano muito, ou é estranho mesmo, as razões eu não consigo nem imaginar.
O Bahia passa para a próxima fase da Copa do Brasil de Futebol. E o Paraná Clube estreia na competição com um empate. O Paraná Clube jogou em Curitiba contra o Inter Gaúcho e saiu na frente. De pênalti, Ricardinho abriu o placar. O empate veio depois de uma jogada ensaiada que Arilson completou. Final, Paraná 1, Internacional 1. As duas equipes decidem a vaga para a próxima fase, quinta-feira, em Porto Alegre. Em Salvador jogaram Bahia e América Mineiro. Edmundo marcou primeiro para a equipe baiana. E de pênalti, Lima ampliou. Final, Bahia 2, América 0. O Bahia tinha empatado a primeira partida em 1-1. Na próxima fase, vai enfrentar o Curitiba. O Clube dos 13, a associação das maiores equipes de futebol do país, escolheu a proposta do SBT para a transmissão exclusiva do Campeonato Brasileiro. A proposta, considerada a que melhor atende a nova realidade do futebol brasileiro para os próximos anos, foi aprovada ontem em São Paulo por unanimidade. Além da questão financeira, o Clube dos 13 levou em conta os seguintes aspectos. As partidas poderão ser realizadas em horários compatíveis com os interesses dos clubes e dos torcedores. As transmissões não serão feitas para a cidade em que se realizarem os jogos. E o SBT e os clubes poderão inaugurar uma parceria inédita nos resultados comerciais dos eventos. A filosofia da proposta do SBT, sintonizada com as diretrizes do Clube dos 13, centra-se em 2 pontos. Contribuir para o resgate dos grandes espetáculos de futebol e para levar torcedores de volta aos estádios. Segundo alguns dirigentes, nunca houve uma proposta tão boa como a que foi apresentada agora pelo SBT. Veja a seguir, Antônio Carlos Magalhães garante que a CPI não termina em pizza. E o principal suspeito das fraudes até recebeu restituição do imposto de renda nos últimos 2 anos. Federal e os senadores da CPI ouviram hoje em São Paulo o depoimento de um ex-gerente do Banco de Rondônia, um dos principais envolvidos nas negociatas com títulos públicos. E Cláudia Mamana, ex-sócia da Treytronic, uma das supostas empresas laranjas, negou seu envolvimento. Cláudia Mamana, ex-mulher de Pedro Mamana, um dos suspeitos da CPI, e ex-namorada de José Luiz Prioli, da negociação de Alexandre de Simone, da Treytronic, não nega que é bacharel em economia. Mas emissões de títulos públicos, movimentação de 273 milhões de reais em apenas um mês, isso a ex-sócia da Treytronic diz que nunca ouviu falar. Eu não abri essa empresa para ser de fachada, eu abri sim para ela ser uma empresa idônea. Enquanto eu estive lá até dia 10 de janeiro de 1996, todos os meus compromissos foram legais e honestos. Hoje, na mira dos senadores Romeu Tuma e Eduardo Suplicy, um ex-gerente do Banco do Estado de Rondônia. Os senadores vieram dispostos a saber do ex-gerente do Banco de Rondônia, João Mauri Archer Filho, por que realizou contratos importantes em Wagner Batista Ramos e distribuidoras de valores como Split, SMJT e Perfil, além de outras instituições financeiras. Os senadores também querem saber até que ponto o Beron estaria envolvido em remessa de dólares para o exterior. O João Mauri Filho, ele fazia parte desse esquema? Ele fazia, porque na medida em que
acho eu, dentro daquele espírito de deixar a sua agência em situação privilegiada perante a direção do banco. Wagner Ramos, o principal suspeito de ser o cabeça das fraudes na negociação dos títulos públicos, recebeu restituição do imposto de renda em 95 e 96. A revelação é da CPI do Senado, que hoje analisou mais documentos. Detalhes com a repórter Cileide Silva. A reunião a portas fechadas foi com técnicos do Banco Central, da Receita Federal e do Tribunal de Contas da União. Horas analisando documentos. E para o relator da CPI, o senador Roberto Requião, a cada dia que passa, a situação de Wagner Batista Ramos, ex-coordenador da dívida pública da Prefeitura de São Paulo, vai ficando ainda mais complicada. Já estava decidido, na próxima quarta-feira, Wagner Batista Ramos volta a CPI para dar novas explicações. Só essa semana, ele foi acusado de ser mesmo o cérebro de toda a negociata com os títulos públicos. Foi acusado também de tentativas de suborno para destruir documentos que o incriminariam e para dificultar as investigações. E hoje, depois da reunião com técnicos da Receita Federal, o senador Roberto Requião informou que Wagner Batista Ramos recebeu restituição do imposto de renda em 95 e em 96. R$ 8.060 em 95 e R$ 1.606 no ano passado. A CPI dos títulos públicos pode acabar em impeachment e até intervenção em alguns estados. Em pizza é que não termina, garantiu o presidente do Congresso ao repórter Heraldo Pereira. De todas as situações investigadas pela CPI, uma parece irreversível aos olhos dos principais líderes políticos do Congresso. É a de Alagoas. Se escapar da investigação por causa dos títulos públicos, o governador Divaldo Suruagi corre o risco de ver o estado dele sofrer uma intervenção federal por causa do caos administrativo. Ao analisar a situação de Santa Catarina, os mesmos líderes dizem o seguinte: o governador Paulo Afonso se complicou depois de perder o apoio do PFL e a maioria na Assembleia Legislativa, coisa fundamental para se evitar um processo de impeachment. O governador de Pernambuco, Miguel Arraes, consegue unanimidade. No Congresso, ninguém acredita no envolvimento dele com as falcatruas. Apesar disso, o neto de Arraes, o secretário da Fazenda, Eduardo Campos, é tido como uma pessoa envolvida no esquema. E isto complica a vida do governador pernambucano. Por último, veio o prefeito de São Paulo, Celso Pitta, considerado em situação muito complicada. Um senador do PFL diz o seguinte: é muito difícil dizer que o então secretário de Finanças da Prefeitura não estava envolvido neste caso. O escândalo dos títulos começa a respingar também no Congresso Nacional. Em duas cartas ao presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, o senador Gilberto Miranda pede esclarecimentos sobre artigos publicados por jornalistas a respeito da situação dele como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, por onde passavam os pedidos para a emissão de títulos. Miranda diz que os jornalistas e o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, mancharam a imagem do Congresso quando insinuaram que pode haver senador envolvido no episódio. De posse das cartas de reclamação do colega, o presidente do Congresso mandou tudo para a CPI decidir e lavou as mãos. O senador Antônio Carlos está acompanhando à distância as investigações. Mesmo assim, ele aposta no sucesso dos trabalhos da comissão. A CPI vai atingir todos os objetivos que a República Brasileira deseja e, sobretudo, da moralidade administrativa. Não vai acabar em pizza porque nós seremos os fiscais para o cumprimento das decisões da CPI. E o exemplo anterior ruim, que é a CPI das empreiteiras, que nem começou e já está no congelador há muito tempo. Agora, essa CPI começa a gerar pizza, porque peixe grande e até agora nada. Ninguém, por exemplo, até agora foi atrás dos dólares enviados por Toledo para Loureiro e em seguida provavelmente depositados em contas no exterior. Agora, a todo momento surgem acusações sem autor com destino a um ou a outro personagem. Depois eu digo e por isso todo cuidado é pouco para que não sejam atingidas pessoas. Insistir duramente até o fim com todas as consequências legais. Infelizmente, continua o cheiro de pizza no ar. Pizza sem peixe grande, uma sobremesa enorme na tela. Veja a seguir uma entrevista sobre a CPI dos títulos públicos com o prefeito de São Paulo, Celso Pitta.
anulação das concorrências para a contratação de empresas que operam radares fotográficos nas ruas de São Paulo. Os motivos são técnicos, mas duas coincidências provocam ainda mais polêmica na contratação dessas empresas. A repórter Antônia Ferreira mostra quais são elas. Os radares começaram a funcionar no mês passado. Serão instalados 60 equipamentos. O radar rastreia os carros em alta velocidade e faz uma identificação fotográfica. Duas empresas venceram a concorrência. A Conjoadel ficou com os radares móveis. Vai receber R$ 17 por multa aplicada, acima do valor máximo fixado no edital de licitação. Seu dono doou R$ 60 mil para a campanha eleitoral do atual prefeito Celso Pitta. Outra empresa, a Ingebras, forneceu os radares fixos, com preço de R$ 14 por multa, abaixo do valor máximo do edital. O dono é Enrico Picciotto, investigado pela CPI do Senado por ter movimentado milhões de reais em títulos públicos na corretora Split com a ajuda de laranjas. O secretário de Transportes de São Paulo, concorrência está sendo contestada apenas porque um grande consórcio, o Rio Nova Data, ficou de fora porque não teria a qualificação exigida. Desde o início da licitação, a empresa Nova Data não tinha os documentos necessários para se habilitar para a concorrência e ela começou por vários processos, tanto administrativos como também na esfera judicial. A concorrência foi contestada na Justiça. O Ministério Público quer a anulação dos contratos com base em pelo menos duas irregularidades. Primeira, o critério de escolha das empresas foi preço e não técnico. Segundo irregularidade, uma das empresas ganhou e eles apresentaram um preço que supera o valor máximo do edital. Estamos pedindo basicamente a anulação da licitação e, consequentemente, a anulação do contrato. Com isso, linearmente para a instalação de todos os radares e os que já foram instalados, os responsáveis devem ressarcir o patrimônio público. Prefeito Celso Pitta, prefeito de São Paulo, prazer em recebê-lo. Por que o senhor acha que o presidente relator da CPI diz que o senhor está colado? Essa afirmação é improcedente, é inconsequente. Ele deveria tornar público quais são as razões pelas quais ele faz uma afirmação tão grave como essa. Depois que essa CPI foi, eu fui o primeiro a me colocar à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Essa CPI tem provocado manchetes de jornais e, 2 dias após, são desmentidos uma pequena nota no interior do país, saiu nos jornais. Então, não se explica essa atitude dos senadores fazer uma afirmação tão grave. E assim, tornar público quais são os indícios, quais são as evidências que levam a fazer uma afirmação dessa natureza. E todas as operações da Prefeitura de São Paulo foram legais, lucrativas e titulares. E isso está atestado pelo Tribunal de Contas do município. Por que o senhor adotou para si quando o Banco do Estado realizava as operações dos títulos públicos nas administrações anteriores? Pela simples razão de que o Banespa estava insolvente. E a prova disso é que na data da intervenção feita pelo Banco Central, ele tinha em carteira 434 milhões de reais em títulos da Prefeitura que não conseguia financiamento. Foi uma imposição da situação, a Prefeitura intervir nesse mercado, procurando financiadores e dando liquidez ao seu patrimônio, para evitar uma corrida de liquidez que definitivamente iria quebrar a Prefeitura. O senhor não teria indicado nenhuma dessas empresas laranjas que apareceram aí? Ao contrário, as empresas foram que selecionaram os papéis com que queriam trabalhar. As empresas que elegeram o papel da Prefeitura, assim como elegeram o título federal e de outros estados. O papel as empresas compram e vendem, e a decisão é delas, não da Prefeitura. O senhor tem 2 assessores envolvidos nessa questão. Um que já é um assessor antigo, Wagner Tanto, que é um assessor antigo, vendeu o tempo de Jânio Quadros à Prefeitura, mas um outro, um amigo seu trazido, Neiva, trazido do Rio de Janeiro. Como é que o senhor encara esse tipo de ligação que muita gente, atropeladamente, indica uma participação, uma eventual aproximação sua com o Estado? Bom, inicialmente, o Sr. Wagner Ramos era coordenador da dívida pública desde a época do governo Jânio Quadros. Ele passou por tanto pelo governo Quadros, passou por da prefeita Luiz Erundina e é uma pessoa até então muito prestigiada e conceituada na prefeitura. O senhor Pedro Neiva foi apresentado por mim ao Sr. Wagner Ramos como um candidato, entre outros que havia na época,
para assessorá-lo na coordenação da legislação, que subordinava diretamente ao Wagner Ramos. Decidiu ele pedir exoneração do cargo quando esse assunto veio à baila. Se há um envolvimento desse senhor com o processo, nós desconhecemos. Agora, o senhor Wagner Ramos já era funcionário da Prefeitura há 10 anos. E essa propaganda que ele fez do seu próprio trabalho, das prefeituras, algumas extremamente colocadas nesse esquema, em papel, em prática. O que ele fez, e que foi divulgado pela imprensa, foi assinar uma declaração de que uma instituição financeira estava operando com as letras da Prefeitura e estava operando bem. Essa declaração, inclusive, foi da sua inteira responsabilidade. Não há nenhum envolvimento sequer da outros órgãos da Secretaria das Finanças. E eu lembro que um papel timbrado da Prefeitura, o próprio órgão público, é acessível em qualquer momento. E essa é uma responsabilidade da coordenadora de infraestrutura. Sobre o que o mundo pensa desse homem? Esse senhor que estava na Prefeitura há aproximadamente 10 anos, gozava de toda a confiança dos antecessores, secretários de Finanças e dos seus colegas. E os seus procedimentos em nenhum momento foram questionados. Inclusive, todas as operações do Instituto Público da Prefeitura de São Paulo foram lucrativas e absolutamente legais. No que diz respeito ao seu trabalho no âmbito da Prefeitura de São Paulo, não houve nenhuma irregularidade, não houve nenhum prejuízo. O fato relevante é que ele prestou assessoria a uma instituição financeira. E isso não me parece ético, razão pela qual ele foi demitido. O trabalho que devia ser no âmbito da Prefeitura de São Paulo não resultou em prejuízo para os próprios municipais. O senhor continua disposto a ir o mais rápido possível nessas implementações? Nesse exato momento, eu talvez seja uma das pessoas mais interessadas em publicitação dos títulos públicos esclarecidos. Eu já me coloquei há semanas à disposição da CPI do Senado, inclusive formalmente, num ofício que encaminhei ao presidente da comissão, o senador Bernardo Cabral, inclusive com a agenda aberta. Ao momento em que os senhores senadores decidiram, data e hora, estarei à disposição. Eu sou, nesse exato momento, um dos maiores interessados para que se tenha essa verdade. Prefeito, muito obrigado. Secretário-Geral, muito obrigado para a sua defesa. Muito obrigado. Espero que em breve colocar CPI para colocar todas as questões que está mostrando a minha intenção de esclarecer tudo. Queremos a verdade. Veja a seguinte, em terra faz um protesto no centro de São Paulo e o trânsito entra em pânico. Pesquisa do DIEESE mostra que o custo de vida do paulistano subiu menos em fevereiro. A inflação ficou em 0,46%. A taxa foi 1,65 pontos percentual, menor do que os 2,12% apurados em janeiro. Olha, você vê que cai pelo número de DIEESE e números oficiais, o que é muito preocupante. A inflação, ainda não seja totalmente garantida, começa a ser coisa do passado. Estamos aprendendo, alguns com muita dificuldade, a viver uma economia estável. A esse propósito, o Jornal do Estado de São Paulo publica a sua edição de hoje com o ex-ministro da Saúde, já tem cobrando vários economistas o tal aumento inflacionário que, segundo esse economista, seria causado pela CPMF. De fato, talvez não aconteça. Ou seja, o doutor já tem tido por brilhantes economistas como um gênio visionário da economia, aparentemente, pelos fatos, tinha razão. O protesto contra o governo por causa da reforma agrária provocou um grande congestionamento no final da tarde em São Paulo. Os manifestantes vieram em 70 ônibus e se reuniram na Praça da Sé. Durante 3 dias, eles participaram do encontro estadual do movimento Sem Terra em Santo André, no ABC Paulista. O protesto, que atrapalhou ainda mais o trânsito paulistano, teve o objetivo de pressionar o governo a acelerar o processo da reforma, considerado lento pelo Sem Terra. Eles também pediram o desarmamento da região do Pontal do Paranapanema e o Paulista.
Os Sem Terra fizeram uma caminhada até o estádio do Pacaembu, próximo ao centro de São Paulo. O que provoca a criação de patrulhas e que está armando os fazendeiros são as invasões ao refúgio da lei provocadas pelos Sem Terra. Não houve governo nesse país até hoje que tivesse avançado tanto na reforma agrária como esse. Como político, os Sem Terra nunca estarão satisfeitos, sempre vão querer mais. É que o processo de reforma agrária, as reivindicações por esse processo, sejam feitas fora de um programa. E muitos fazendeiros, também ao artigo da lei, se acha é preciso, neste momento, pensar no país e desarmar homens e espíritos. Confirmada a existência de túneis para invadir o cativeiro dos reféns do Peru. A informação é de agentes do Serviço de Segurança peruano. 4 túneis foram abertos ligando a residência do embaixador japonês às casas vizinhas. Os túneis seriam usados no eventual ataque aos terroristas, que estão com 72 reféns em seu poder. Ontem, os sequestradores disseram que podiam ouvir o barulho da abertura dos túneis e suspenderam as negociações com o governo. Os rebeldes do sul da Albânia aceitam a anistia oferecida pelo governo e prometem continuar lutando. Os rebeldes armados controlam pelo menos 6 cidades do sul da Albânia. Apesar da pressão do governo, que enviou tropas à região, eles continuam exigindo a renúncia do presidente e a convocação de eleições. A rebelião começou com protestos contra um escândalo financeiro e agora ameaça levar a Albânia a uma guerra civil. Sob pressão internacional e dos partidos de oposição, o presidente Salih Berisha adiou ontem por 48 horas a ofensiva contra os rebeldes e ofereceu uma anistia a todos os que depuserem as armas. A Europa teme que a crise albanesa se espalhe pelo continente europeu. Primeiro porque os refugiados começam a invadir outros países. Por ano, são 25 mil refugiados. E porque muitos países têm minorias albanesas dentro deles que também podem se incendiar. Uma bomba explode dentro de um ônibus e mata pelo menos 2 pessoas em Pequim, na capital da China. Outras 30 pessoas ficaram feridas. A polícia chinesa isolou o local do atentado e reforçou a segurança em Pequim, registrando carros e motoristas. Na semana passada, separatistas muçulmanos praticaram atentados na província de Jiangxi, matando 9 pessoas. Não se sabe ainda se os atentados têm ligação com a explosão na capital chinesa. Olha, pouca gente sabe, mas a China tem grupos étnicos e religiosos diversos. Alguns deles querem se libertar pela separação da China. A China esmagou vários desses grupos. E alguns povos vizinhos foram incorporados ao país continente chinês. E isso, evidentemente, provoca revolta. Com a morte do grande líder chinês Deng Xiaoping, o regime chinês começou a ficar instável por dentro. Há contestações feitas do aparentemente monolítico Partido Comunista Chinês. Portanto, ninguém sabe o que vai acontecer na China nos próximos meses. O primeiro-ministro de Israel é alvo de uma verdadeira tempestade de críticas após anunciar que vai devolver 9% da Cisjordânia aos palestinos. A decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentou resistências do próprio gabinete israelense. Foi aprovada ontem por 10 votos a 7, em meio a protestos de aliados do governo. Os palestinos que querem de volta toda a Cisjordânia também condenaram duramente a decisão. Os palestinos também voltaram a protestar contra o plano de instalar colonos no setor árabe de Jerusalém. A manifestação teve apoio da esquerda de Israel e, apesar de alguns incidentes, terminou pacificamente. Uma campanha médica nacional tenta reduzir o número de mulheres com osteoporose. A previsão é de que até o ano 2000, 5 milhões de brasileiras tenham a doença, que enfraquece os ossos e favorece a ocorrência de fraturas. A osteoporose é um risco grande para quem se aproxima da menopausa. Nesse período, há uma redução
produção de hormônio feminino, isso faz com que a perda das células ósseas seja maior que a produção das novas células. As irmãs Emma, de 75 anos, e Conchita, de 65, descobriram tarde que tinham um problema. Hoje, elas fazem um tratamento intensivo à base de cálcio para fortalecer os ossos e seguem à risca a recomendação médica, evitar quedas. Ele falou assim, ó, se a senhora cair, tanto se ela pode se recuperar, como se ela pode ficar numa cadeira de roda, ou ficar numa cama. Então a senhora tem que ter os cuidados necessários para que isso não aconteça. De acordo com o estudo de um grupo de médicos brasileiros, no ano 2000, 5 milhões de mulheres no país terão osteoporose, um dado que preocupa. Para evitar que isso aconteça, a Sociedade Brasileira de Osteoporose, em conjunto com outras 3 entidades médicas, vai lançar uma campanha de prevenção à doença. Segundo esse reumatologista da Escola Paulista de Medicina, alguns cuidados são fundamentais para a mulher que chega aos 45 anos. Fazer exercícios físicos como caminhadas, ingerir pelo menos 2 copos de leite por dia, comer 70 gramas de queijo, ambos ricos em cálcio, tomar sol e hormônios para emagrecer. Segundo o médico José Domingues, a prevenção à osteoporose passa basicamente por uma mudança de estilo de vida, de quem não cuida do corpo e da alimentação. Mudar o estilo de vida é fundamental. Estilo de vida saúde. Aqui termina o Telejornal Brasil. As manchetes de hoje foram: o senador Gilberto Miranda pede que investiguem denúncias da participação dele na fraude com títulos públicos. Wagner Ramos recebeu restituição do imposto de renda nos últimos 2 anos. O Rio fica fora da disputa pela sede das Olimpíadas de 2004. Polícia americana diz que encontrou o corpo do brasileiro que tentava entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O Brasil vai ter um código de ética para clonagem de seres vivos. Muito obrigado por sua atenção e